Olá pessoal, tudo bem? Voltei pra fazer de mais um livro que eu li essa semana. Pra quem não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva. Lembrando que eu comecei esse canal porque eu não tinha com quem conversar e agora eu tenho 25 pessoas aí inscritas no meu canal, então vamos conversar. Espero que vocês estejam gostando, eu tô bem feliz de fazer, não tenho o que falar, então falo com vocês. E é sobre isso e tá tudo bem. Um livro que eu li essa semana, que tava muito tempo na minha lista, é o Clube do Livro dos Homens. E eu não esperava nada e eu recebi tudo, sério. Eu passei os primeiros 20% desse livro rindo, mas assim, rindo alto, ó. Que meu marido me olhava assim, meu Deus, o que essa guria tá rindo? É muito bom, é muito... Dá pra ver no meu rosto o quão bom o livro é. Eles já tem uma... A gente já começa o livro, né, com uma coisa bem chocante que acontece muito, né? Que é basicamente a gente tem ali dois personagens principais, que é o Gavin e a Thea, no caso a mulher dele, né? Na tradução que eu li não tinha o T, o H e o E, tinha só o Ea, então eu li todo o livro como Ea. Às vezes tem isso e eu não troco o PDF, não vou atrás de outro, tipo, foda-se, eu sigo o ritmo. Então tinha o Gavin e a esposa dele, né? Ele tem gêmeas, né? Um casal, ele é um jogador de beisebol da primeira liga, então ele é famoso, né? Um cara importante aí no esporte. E ele ganhou, né? Ele fez lá um lance super famosão, assim, realmente no beisebol. E aí, ele e a mulher dele vão pra casa e tal, ele tá muito animado, né? Ele fez um negócio, assim, extremamente importante, vai ganhar, né, troféus por isso quase, né? Vai ser super bem visto no mundo do beisebol. E ele vai pra casa, né, todo felizão, excitado, e vai transar com a esposa dele. E aí ele vai transar com a esposa dele e o que acontece? Ela tem um orgasmo. Até aí, tudo bem. O problema é que ele nunca viu os barulhos que ela fez ali. Tipo, eles transavam, né, normalmente, igual qualquer casal. E ele nunca tinha ouvido aquele barulho que ela fez. E aí ele perguntou pra ela, no momento que ela começou a ter o orgasmo, ele parou e disse: "O que foi isso?" E ela olhou pra ele e ainda disse: "Ué, pode fazer um tempinho que a gente não transa, mas isso é um orgasmo." E aí na hora ela se ligou que tinha algo errado, que ela tinha feito algo errado, que não é errado, na verdade. E toda a história é desse ponto pra frente, que é, ela sempre fingiu os orgasmos. E naquele dia, ela teve um orgasmo verdadeiro. Então, ele não conhecia o som de um orgasmo verdadeiro dela. E naquele momento, ali já desandou o angu. Eles transaram ali, né? Acho que foi quase em pé o negócio. Ela teve orgasmo. Na hora, ele viu que ele nunca tinha ouvido aqueles sons que ela fazia. E aí, na hora, ela já perguntou pra eles. Ele perguntou pra ela, né? Se ela fingiu os orgasmos. E ela disse que sim. Admitiu ali, pelados, né? E ele perguntou Deus quando? E ela disse Deus que as gêmeas nasceram. E ele gritou. Isso é quase todo o nosso relacionamento. E aí ele saiu do quarto e foi dormir no quarto de hóspedes. Então, assim, ele recebeu aquela notícia de forma muito ruim. E ela também, querendo ou não, acabou sendo errada por fingir, né? Meninas, por favor, não finjam orgasmos. Os caras nunca vão aprender. A gente precisa entender primeiro o nosso corpo, entender o que nos dá o orgasmo de verdade, porque não é tão fácil pra eles encontrar o nosso ponto G igual a gente mesmo encontra ele. Então, eu acho que esse livro ele traz várias coisas importantes. Eu acho que essa é uma das principais, que é, se vocês ficarem fingindo, o seu parceiro nunca vai entender o que você gosta ou não, e aí vai ser esse ciclo, e era esse ciclo que eles ali estavam e que ele descobriu naquela hora. E aí, ela põe como culpa dele, né, querendo ou não, duas coisas. Primeiro, como é que ele nunca percebeu que ela tava fingindo? Como é que tu tá com uma pessoa e tu nunca percebeu que ela tá fingindo, né, no caso um orgasmo ou qualquer outra coisa? E o segundo foi a forma como ele recebeu, né, a notícia. Ele foi no quarto de hóspedes, nunca mais falou com ela, ficaram um tempão sem se falar na mesma casa. E aí até que ela mandou ele embora de casa. Então aí que começa toda a história do Clube do Livro. Só que eu entendo também o lado dele. Imagina, deve ter sido uma facada no coração saber que tu nunca deu prazer de verdade pra tua parceira. Ele recebeu, a atitude dele deveria ser conversar depois e tal, mas, gente, deve ter doído muito. Acho que eu sentiria a mesma coisa. Eu também não ia receber isso como uma boa notícia, mas eu entendo ela. Como é que ele nunca percebeu que as coisas não estavam bem? Como é que ele nunca percebeu que ela fingia? Né? Então eu acho que tem culpa dos dois aí, mas toda a trama vai em relação a isso. E aí, né, ele saiu de casa, ela mandou ele embora e tal.
E aí os amigos dele de beisebol, entrou até uns outros amigos que ele nem conhecia, que eram amigos de amigos em comum, né? Que é no caso o Mark, se eu não me engano, que ele nem gosta desse cara. Encontram ele no hotel que ele tá bêbado, vomitando, porque, né? Meio que terminou o relacionamento, a pessoa entra numa fossa. E aí os amigos dele tentam salvar ele, né, dali, e dizem pra ele que querem levar ele pro tal do Clube do Livro. Clube do Livro dos Homens. E, gente, toda a história dele conhecendo o Clube do Livro dos Homens é muito engraçado. Porque ele não consegue acreditar numa idiotice tão grande. Ele diz, não, você tá de sacanagem comigo, né? Não é possível. E eu também, se eu fosse ele, eu ia achar muito idiota. Porque, na verdade, os caras querem que ele entre nesse Clube do Livro pra ajudar ele a salvar o relacionamento dele. Então, toda a concepção disso parece ser muito idiota. Mas, na verdade, não é. O livro mostra coisas muito profundas e muito reais. E eu acho que tem esse livro, essa parte também. Não é só romance, ele mostra coisas que, tipo, eu cheguei no meu marido e falei, olha só, tu precisa ler isso aqui, ó. Importante, é muito importante. Não é a parte do orgasmo, tá, gente? Fique tranquilo. É a parte uma coisa que eles falam no livro é... Tudo que mulher gosta, os homens agem como se fosse coisas de, é muito mulher, muito feminina. Não presta. E eu vejo isso, diariamente no mundo, é isso. Daí eu cheguei pro meu marido e falei até... Só porque eu tô te dizendo que livro de fantasia é bom, tu acha que não é. Porque eu tô dizendo, eu sou uma mulher, tudo que mulher gosta é muito menininha, não vou ler. E no livro eles falam disso, os homens trazem isso de uma forma muito bacana. Então assim, homens, por favor, leiam esse livro, é muito importante. E é bom pra vocês, tá? Tipo, confia em mim. A gente tem toda uma questão também daí quando ele entra, né, no Clube do Homem, começa a entender... Eles dão um livro pra ele ler, que é um livro é um romance antigo com Hot, né? É um livro, o Conde, nem lembro agora, alguma coisa do Conde. E é engraçado porque ele fala, como é que eu vou seguir um livro de romance, vai me dar dicas de um livro de romance de época. Mas nem todo livro de época foi escrito na época, né? Alguns são escritos agora. Então toda essa questão ali de ele entrar, entender como é que funcionava a questão do livro, por que os homens tinham o clube, né? Porque eles queriam melhorar o relacionamento deles com as mulheres. E como é que eles fazem isso? Livros de romance são escritos por mulheres, então é um manual. O próprio Russo, um dos personagens, fala eu leio livros de romance porque eles são um manual do que as mulheres gostam, onde elas gostam de ser tocadas, o que elas consideram um presente. Então eles mostram, tipo, olha a quantidade de livros de romance que tem aí. E aí vocês, homens, aí se tem homem me olhando, vocês vão dizer que vocês não entendem as mulheres. Tipo, mano, as mulheres estão escrevendo as coisas. Não dou orgasmo na minha mulher, tipo, é problema dela. Não, tem livros de romance onde tem hot, que a mulher tá escrevendo as partes que ela fica mais excitada, as partes mais sensíveis, tipo... E aí tem todo esse preconceito com o livro de romance. Todo mundo vive um romance no mundo. Qual é o preconceito? Por que não ler um romance, sabe? Ele ensina muita coisa. E é isso que o Clube do Livro dos Homens mostra, né? Eles usam os livros nos relacionamentos deles e eles falaram, o relacionamento fica muito mais excitante. Tem uma parte muito engraçada que é a que eles chamam de ereção literária. Porque os livros têm hot, igual na nossa vida. Daí as pessoas ficam lendo livro de putaria aí. Gente, vocês fazem putaria na vida real, qual é a diferença de ler num livro? Um relacionamento tem sexo, tem tudo. Então não é lendo putaria. É uma página ali, um capítulo de algo que aconteceu ali naquele romance, porque acontece na vida de vocês normalmente. E eles falam, eu digo muito, Patrick, que os livros que eu leio, principalmente da Sarah, eles têm hot, então eu fico excitado, acho que toda mulher fica quando vê, a gente até busca mais esses livros. E pros homens é a mesma coisa, tanto que eles dizem, a gente tem classificações de ereção literária. Então, assim, pros homens também funciona, e é claro que isso vai melhorar o relacionamento, né, porque são umas fantasias a mais que geram na nossa cabeça, e isso é legal. Eu fico um pouco, em relação ao livro, acho que as únicas coisas que me irritaram mesmo um pouco foi a irmã dela, a Lívia, a irmã da Teia, né, que ela vai lá pra casa da Liv pra ajudar ela a cuidar das gêmeas e tal, porque a Liv não quer largar o Gavin, ela ama ele, eles se amam, mas ela tá estressada do tipo, como é que ele não viu, né, que eu tava fingindo, como é que ele não viu que o relacionamento não tava bom, ele viaja muito, tudo é o beisebol, e aí eu entendo ela, sabe, ela queria, não se satisfazer na cama e o cara não vê que tu tá fingindo um tempão, então ela tem dois corações ali, ela quer ter uma experiência boa, mas ela também ama ele, né? Porque, querendo ou não, são duas coisas diferentes. Sexo e amor, elas acabam sendo diferentes, mas elas precisam se cruzar.
E aí tem toda essa questão de ela quer, mas ao mesmo tempo ela acha que pode ser melhor, sabe? Que ele pode. E ele tá muito determinado a voltar esse relacionamento, conquistar ela, porque ele ama ela. E na verdade não foi nada que ele fez, assim, ele não traiu ela. Ele não deixou, eu acho, de dar carinho pra ela. Ele só não viu que não tava bom pra ela. E aí eu acho que esse foi o erro dele, sabe? E aí tem essa irmã, né, a Liv, indo morar com ela. E querendo ou não, daí outra coisa que me faz ficar com um pouquinho com raiva da personagem feminina até, que daí acaba, né, a gente não deveria sentir raiva, assim, da personagem feminina, mas eu acho que ela poderia ajudar mais a construir um melhor relacionamento. Acho que não é culpa completamente só do Gavin, eu acho que não é. Ela não fala pra irmã dela realmente o que aconteceu. Daí a irmã dela fica achando que o Gavin fez algo super horrível, assim, tipo, meu Deus, traiu ela, ou fez algo, destratou ela, ou algo do tipo. Quando na verdade foi uma falha de comunicação ali no relacionamento que os dois deveriam ter tido. Até ela nunca deveria ter escondido que ela não tinha prazer na cama. A gente sempre tem que falar. Então, eu acho que foi muito dos dois. E aí a Liv, ela é todo aquele personagem que odeia o Gavin, aí ela fica fazendo, né, picuinha e não sei o que, destratando. E ela acaba sendo uma personagem que a gente acaba não gostando, porque a gente sabe a real do negócio, a gente sabe o que aconteceu. Mas ela não sabe, então não é culpa dela, né? Ela como irmã tá super certa em tratar ele assim, mas acaba que a gente como leitor acaba não gostando muito dela. E aí até depois se desenrola melhor, né? É explicado, assim, ela vê que ele não é uma pessoa ruim, ele é um bom pai, né? Tem algumas coisas que ele tem que melhorar, obviamente, começando pela parte dos orgasmos. Mas toda uma questão, né, que ele não é ruim, ele não é uma pessoa mal, só que como a Thea não explicou toda a questão, ficou parecendo que ele é uma pessoa horrível. E aí depois, né, tem toda aquela questão da Liv descobrindo que várias coisas que ele fez pra conquistar ela, ele realmente tirou dos livros de romance, né, que a Liv encontrou lá no quarto deles. E aí até tem toda aquela reação de, meu Deus, tudo que você me diz. É que assim, o Gavin foi um idiota, né? Ele poderia muito bem pegar algumas coisas de exemplo, mas não copiar. Eu tô junto com o cara o pessoal lá do clube do livro, que diz pra eles, primeiro, qual é a regra do clube do livro? Não falar sobre o clube do livro. Essa é a primeira regra, pessoal. Mas eles falaram, a segunda regra é tu não copiar exatamente as coisas que estão no livro. E aí o Gavin fez, ele copiou exatamente as mesmas frases. Eu acho que no início eu talvez ficaria meio braba também, tipo, porra, mano, tu não teve criatividade pra fazer algo. Mas eu acho que ficaria muito melhor, eu acho que eu tentaria pensar, tipo, nossa, ele foi ler livros de romance pra tentar me conquistar. Ele tá se esforçando, sabe? Ele tentou fazer algo diferente. E ela não viu isso nos primeiros minutos, ela ficou extremamente braba. E aí ele falou pra ela, eu acho que as questões que você tem comigo não são inteiramente minhas. Eu acho que tem muita coisa de passado com o pai dela, né? Muita coisa partenal que ela precisaria resolver. E ela foi resolver. E depois disso ele foi atrás dela, ela foi atrás dele. E aí, né, os dois ficam juntos, que é um livro de romance, a gente gosta de final feliz. E aí teve... daí eles conseguiram, né, ele conseguiu entender, eu acho, um pouquinho a questão dos livros de romance, que são escritos por mulheres, e as mulheres explicam onde elas querem ser tocadas. E aí ele entendeu isso, ela também se abriu, ela resolveu os problemas dela sentimentais com o pai dela. E aí, depois daquilo, tipo, o sexo foi outra coisa, ela começou a ter orgasmo ali em todas as relações, acho que eles tiveram uns 15 orgasmos um seguido do outro, ele extremamente feliz, ela extremamente feliz, e aí terminou o livro, assim, de uma forma fofa, né, que a gente espera. Eu não tenho, assim, nada, eu acho, pra falar mal do livro, realmente um livro muito bom, e é um livro muito profundo, que eu acho que ele mostra várias coisas. Primeiro, ele mostra o preconceito com livros de romance, sendo que todo mundo vive um romance, todo mundo transa, todo mundo... Só que os homens têm esse preconceito, livros de romance é menininha. E não digam que não. Vocês têm esse preconceito sim. Não sei se quem tá vendo aí tem, não. Mas meu marido é um que nunca li um livro de romance na vida dele. Então, tipo, essa é pra você, Patrick. Segundo, mulheres não fingem orgasmos. Não é fácil pro homem encontrar o ponto G da gente. Não é igual neles, que, né, qualquer coisa eles já estão lá. Então, não mintam, vai ser pior só pra vocês, se vocês fingirem, não tem muito o que fazer em relação a isso. Então, se ajudem a se ajudar, falem, não tem muito o que fazer. Comunicação, foi claramente ali um problema de comunicação, tipo, se ela tivesse dito já que não tava conseguindo, ou tivesse dito, não, faz assim, faz de outro jeito, vamos tentar de outra forma, ele teria feito, ele não teria negado. Ele talvez não teria ficado brabo. Acho que tem mulher que tenta ensinar o homem não quer levar em consideração, aí é um problema dele, você precisa largar ele.
Mas geralmente eu acho que os homens, eles é excitante pra eles darem prazer na mulher. Então acho que foi uma questão de comunicação ali que deu errado. Toda a questão da Liv ali, a irmã dela, também foi comunicação, porque até deveria ter falado o que realmente aconteceu. E aí na cabeça da Liv o Gavin era uma coisa horrorosa. Então depois ela viu que não era, mas tipo, é uma questão de comunicação. E a outra parte é a questão que livros de romance explicam o que as mulheres querem, basicamente, né? Claro, não vão olhar um dark romance, porque mulher não quer aquelas coisas de dark romance, tá? A mulher quer coisa de romance. E eu não digo romance meloso, essas coisas. A gente, às vezes, é o básico do básico, que, tipo, faz diferença, sabe? E eu gostei muito do livro. Se é 5 estrelas, eu dou 6, porque realmente foi muito bom. E eu vi que tem Missão Romance, né? Que é um segundo livro, acho, vamos dizer, da mesma saga, né? Do Clube do Livro dos Homens, que eu com certeza já vou ler. Porque foi muito bom. O livro é muito engraçado. A escrita é muito legal. Então, assim, indico pra todo mundo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Se inscreva aqui no canal que ainda não é inscrito. Tchau, tchau.